amigos que nos acompanham no canal Falando de Futebol. Estou mais uma vez com o Cris Brigante. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Marcos? Um prazer recebê-lo novamente. No teu estúdio, consultório. No nosso consultório, estúdio. O Cris, essa figuraça aí, o cara dos desenhos no Paint, que tem milhares de escudos de futebol. Hoje a gente vai falar do amor dele, da paixão pelo Criciúma Esporte Clube. Como é que começou a paixão, Cris? Pois então, Marcos, no outro encontro a gente já tinha falado de forma bem rapidinha, mas de pequeno torcia para o Vasco, eu, meus primos, meu irmão, todo mundo era Vasco e Flamengo. E a gente teve a oportunidade de ir em Criciúma em 1979, eu com 5 anos, assistir Vasco e Criciúma. No time do Vasco, naquela época o goleiro era o Leão, que tinha participado da Copa Seleção brasileira, Seleção Brasileira, Isso. titular da Copa do Mundo no ano anterior. Tinha o Roberto Dinamite, que naquele jogo não veio, e a gente foi para assistir esse jogo, Criciúma e Vasco. O jogo terminou 1-1. Desde então, o meu pai gostou muito da brincadeira e ele começou no mês seguinte, provavelmente, bem pouco tempo depois, ele se associou e começamos a frequentar o campo do Criciúma, o Heriberto Ilse. Vale ressaltar que ele se associou em 80 e ele é sócio desde 80 até hoje. Não teve interrupção? Não, houve interrupção em alguns tempos, devido às gestões do Criciúma, mas assim, mas ele com muita assiduidade, ele frequentou todos os jogos nesse tempo todo. E ele é sócio patrimonial. O pai é sócio patrimonial. Nesse mandato aí agora eles convidaram José Briguente é convidado para fazer parte do conselho deliberativo do Criciúma. Pô, uma honra, ele ficou muito honrado do convite. Legal, e né? Tá aí. Participou da última votação e tudo. Sim. Ô Cris, aí tem alguns jogos memoráveis anotados aqui, né? Tem um Botafogo e Criciúma. Então, Marcos, a partir daquele jogo, eu lembro muito bem, foi eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão. Tá? Minha mãe pouco gosta de futebol, mas nós dois pequenos, Foi só para acompanhar. Um com 5, um com 7 anos, e dali a gente começou a ir com muita frequência. Passamos alguma vez por baixo da catraca do campo do Criciúma, a gente sempre foi bem grandão, nós éramos novos, mas porém bem grandão, e sempre passavam por baixo das catracas, e nós fomos a algum jogo, cara. Os jogos não eram nos horários de hoje, tipo 10 horas da noite, mas de Lauro Miller a Criciúma, a gente ia sempre por Orleans, a estrada aqui ainda não era asfaltada. Voltava para casa sempre bem tarde e no outro dia tinha que estar pronto para ir para a escola. O pessoal que está nos acompanhando, né, que está passando alguns desenhos que o Cris fez no Paint, né, com várias camisas do Criciúma de vários anos diferentes, né, Cris? E aqui tu marcou um Criciúma 4-2 no Flamengo campeão do mundo, né, Flamengo de Zico de 82. Então, cara, tu vê a história. Em 82, eu lembro que até fui resgatando da história, pesquisando agora, alguns jogos marcantes. Antes disso, poucos times grandes, a não ser na época de Metropol, que daí não me diz respeito, vamos dizer assim. Não pegamos essa fase. Não pegamos essa fase, infelizmente. Sim. Mas a partir de 79 nós começamos aí, e no ano de 82 teve um jogo Criciúma e Botafogo que faltou energia no estádio e aquilo chamou a atenção, era novo, a gente ficou um pouco assustado, já pensou em não ir mais no campo, por medo mesmo. Naquele mesmo ano teve um Criciúma e Palmeiras, então times grandes vindo para cá. E aí depois teve esse amistoso Criciúma e Flamengo. O Flamengo tinha sido campeão do mundo, se não me engano estava invicto. E o que eu lembro dessa partida é que... Foi amistoso, né? Foi um amistoso. Que todos pagariam o ingresso. E aí, como nós éramos muito pequenos, a tendência era de o estádio estar lotado, o pai fez a proposta pra gente, eu dou o valor do ingresso para vocês, como mesada, como presente, para vocês não irem no estádio, porque esse jogo vai ser muito complicado, vai ser... para não ir? Para não ir, porque ia ter muita gente, tumulto, mas não conseguiu nos convencer. Ainda bem. Foram jogo. E fomos o jogo. E o Criciúma venceu aquele jogo por 4-2. Tu lembra da atuação do Zico? Lembra de alguma jogada? Não. Era muito novo, na verdade, isso não. Lembro do estádio lotado. Se tu perguntares em cada partida de futebol que a gente foi, eu lembro onde a gente fica. O lugar. O lugar do estádio onde a gente fica.
No início, quando a gente ia no estádio, a gente sempre ficava naquela curva do Colombo Machado Salles. Do outro lado não era coberto e sempre eram as mesmas pessoas que ficavam naquela curva. A curva que hoje é dos visitantes ou a... Não. Do outro lado, posterior? Ali é do Colombo Machado Salles, onde sempre foi a coberta, ali na entrada do portão, de onde antigamente era a piscina do Criciúma. Sim. Atrás do gol, à direita, né? O canto, né? Sim. Onde fica a torcida dos Tigres, né? Os Tigres, é. O Cris, depois você pegou aquela fase áurea do Joinville, né? Que foi a grande pedra no sapato dos anos 80. Cara, eu fiz ali para acompanhar alguns vice-campeonatos. A gente ia muitos jogos. Eu acho que depois que eu fiz odontologia, eu acho que eu resolvi não fazer ortodontia, porque eu tinha raiva de Borrachinha. Tinha um goleiro do Joinville, Borrachinha, que eu lembro inúmeras vezes que eles sempre vinham aqui. O Criciúma, em algumas vezes o Criciúma tinha time que a gente considerava até melhor do que eles. Superior, né? E sempre perdendo. Perdia, e quando perdia, a gente dizia, agora não venho mais. Até a próxima partida. 4 dias depois, 5 estava de volta. 5 dias depois estávamos lá. Nessa fase aí de Joinville, os finais de campeonato catarinense que tu foi foram todas perdidas pro Joinville, né? Todas perdidas pro Joinville. Depois tu pega essa fase áurea marcante do Criciúma, que é 91, né? O time começou a ser formado em 90, em 90 já chegou na semifinal da Copa do Brasil e foi ganhar a Copa do Brasil em 91. Mas antes disso, Marcos, ainda a mudança foi uma coisa muito marcante, a mudança do uniforme também. Do azul pro preto, amarelo e branco. Preto, amarelo e branco. O Criciúma jogou com o Joinville, era o jogo do Campeonato Catarinense, o Criciúma saiu perdendo de 2-0 e nós assim, tá aí a nossa sina, perder pro Joinville. E aí o Criciúma conseguiu empatar no final do jogo, o Criciúma conseguiu empatar. O mesmo zagueiro que fez um gol contra, se não me engano, naquela partida, depois ele foi e fez um gol e o Criciúma acabou empatando. E depois disso, uma coisa muito marcante que eu acho que nós não perdemos nenhum jogo foi o ano de 86. O ano de 86 o Criciúma fez um time que, era uma máquina, e o Campeonato Catarinense teve 3 turnos, 3 taças. Não perdeu em casa, não perdeu jogando em casa. Não, o Campeonato Catarinense teve 3 taças, o Criciúma ganhou as 3 taças e no final um hexagonal final. Por ter ganho as taças, o Criciúma saiu com 2 ou 3 pontos na frente. E o Criciúma foi campeão também nessa coisa. O ano de 86 foi um ano fantástico. Era a presidência do Antenor Angeloni, né? Até então era o único título que ele tinha, né? Acho que 86. Eu não lembro, Marcos. O Cris também anotou aqui, nós estamos seguindo um roteiro. Um roteiro para não esquecer. É para ter uma ordem cronológica. Exatamente. Tem um tricampeonato catarinense, né? 89, 90 e 91. A rivalidade Avaí e Figueirense, né? Acompanhasse alguns jogos contra Avaí. No ano de 89 eu fui para Florianópolis estudar, fazer o 2º grau, e era bem nessa época que o Criciúma estava no auge. Cara, e os caras torciam muito contra o Criciúma, por isso até hoje eu não consigo torcer para Avaí e Figueirense. E tu assistiu os jogos do Criciúma em Floripa? Cara, a gente ia muito jogo, a gente pegava, principalmente no Scarpelli, a gente pegava o ônibus, tinha uns amigos aqui do Almir que torciam pro Figueirense e a gente ia todos juntos, curtia pra caramba, ia fazendo a festa com a torcida do Figueirense. Brincando? Chegava brincando, claro. Chegava lá, nós íamos pro nosso canto, fazíamos a festa depois do jogo e o pior de tudo era estar com um sorriso de orelha a orelha e ter que voltar de ônibus fazendo de conta que estava batendo no ônibus. E foi uma época que o Criciúma ganhava, né? Sim. E foi uma época que o Criciúma ganhou muitos jogos do Figueirense lá. Foi uma época muito boa do Criciúma. Que o Criciúma apanhou de Joinville e descontou em Figueirense e Avaí. Depois nessa época o Criciúma depois, eu não sei hoje como eles estão os números em relação a isso, mas assim, depois nessa década de 90 e coisa, o Criciúma recuperou o tempo perdido com a maioria dos clubes. O Criciúma foi um time muito vitorioso mesmo, sim. Que fez com que talvez essa paixão aumentasse, né? Sim, onde ganhou muito torcedor aí, né? Essa camisa, inclusive, né, Marcos? É do Jagulense. Essa camisa é uma camisa que deve ser 91 ou 92. É a camisa do time campeão da Copa do Brasil. É a camisa do Jagulense. É da Copa do Brasil porque ele ainda tinha não tem o conhecimento de camisas como tem o Fernando, mas ele ainda tinha as 4 estrelas que eram referentes aos títulos estaduais e tal. Sim.
E aí depois do E ainda título da não, Copa do e ainda Brasil... não tinha aquele escudo do título, né? Tem um escudo do título da Copa Sim, do Brasil. sim. Provavelmente foi a camisa de jogo de 91, né? Provavelmente. Não, acho que é 90 ou 91 essa 90, camisa, 91. eu não tenho precisão dela. Com essa aqui o Jairo Lenz botava a turma, erguia 20 mil torcedores. Nossa Senhora. Tu pegou a final da Copa do Brasil contra o Grêmio? A final da Copa do Brasil, nós tínhamos uma turma aqui de Oliveira que costumava ver o jogo junto. Uns com mais frequência, outros menos. Mas eu lembro que na final da Copa do Brasil nós fomos em 4 cabos aqui de Oliveira. Não vou lembrar quem são, não vou lembrar. Eu sei que o meu sogro estava, o meu pai, a gente foi com o nosso carro, o meu sogro foi de carro também. O seu Wilson Gabriel, que era muito torcedor do Criciúma. Eu acho que o Hélio Boom, o seu Wilson, o Hélio, o Nerizinho, e a gente foi para Porto Alegre e foi uma viagem fantástica. Fora Porto Alegre. Fomos a Porto Alegre, chegamos lá bem cedo, na estrada, parando nos restaurantes. Foi uma festa, era muita gente do Criciúma, muita gente do Criciúma mesmo. Invadiram o Invadimos e aí antes do jogo começar, assim, 2, 3 horas antes do jogo começar, todo mundo já estava no estádio. E foi uma festa... Mais tenso, né? Nossa, muito foi tenso. Muito tenso, até o próprio resultado do jogo. E depois, no jogo da volta, aí foi a dificuldade. Para conseguir ingresso para aquele jogo da volta, foi difícil. Foi difícil porque... E foi uma semana após? Lá foi no domingo? Aqui no acho que em sábado e domingo, aqui foi dia 2 de junho, né? Aqui foi num domingo, né? Num domingo, acho que 2 domingos, eu não lembro com precisão. Depois, passando 91, aí tu acompanhou Libertadores 92. Cara, Libertadores eu fui a alguns jogos, que daí esse ano eu estava em Florianópolis. Os jogos de sexta-feira dava sempre pra gente vir, que a Libertadores os jogos eram sempre nas terças e sextas-feiras. Sexta? Os jogos de sexta-feira dava pra assistir. Pra acompanhar. E os jogos de terça pela televisão, na torcida, e os manezinhos da capital torcendo contra. Secavam, com certeza. Dando um passo mais à frente, né, alguns anos à frente, aqui tu colocou o retorno à Série B em 2001, né, depois 2002, uma campanha também memorável. Então, a década de 90, na verdade, assim, como eu estava em Florianópolis, assistia mais jogos pela TV. A TV nem tinha tanto, eu acho que mais pelo rádio tu acompanhava. Eu até hoje, eu sou muito assíduo ao rádio, gosto muito de ouvir rádio. E a televisão às vezes não me dá essa emoção. Sim. Então, sábado eu assistindo o jogo, eu estava desenhando e assistindo nada, e ouvindo o jogo pelo rádio. E como deu certo, 3 a 0. Provavelmente na Eldorado. Essa vez até foi na Som Maior, ouvindo o Mário Lima. Um ótimo narrador também. Então aí, em 2000, quando eu voltei para cá, logo depois eu me associei. Nesse período todo, o pai continuou sempre indo no jogo, sempre indo sozinho, o pai, o irmão dele. Essa turma de Miller que eu jogo com bastante frequência também. E em 2001, aí eu me associei e nós começamos aí todos os jogos. Todos os jogos mesmo. Lauro Miller aí provavelmente o maior frequentador do Heriberto Wilson. Tirando eu acredito que sim, se não o maior, porque até hoje a gente continua frequentando, sim. Não com a assiduidade que acompanhava antes. Hoje com os filhos tu tem outras prioridades, mas na verdade a gente continua indo bastante. Ô Cris, vamos ver o que a gente já acompanhou aí e fomos contemporâneos. Em 2002 eu peguei a final da Série B contra o Fortaleza, eu fui a final, 4-1. 2002, aquela final foi algo épico, né? Eu lembro que a minha esposa, a Melissa, a gente já estava junto, nós fomos no jogo. O pai ficou no lado. O Criciúma já tinha conseguido acesso, né? Sim. Quando passou aquele pro título, o jogo lá tinha tido briga. Sim, ali valia o título contra o Fortaleza, e subia só 2, né? Subia dos 2 já. Perdeu de 2-0 lá, 2-0, precisava fazer 2-0 aqui, exatamente. Ou 2 gols. E a gente foi aquele jogo, eu lembro que o pai ficou do outro lado e eu e a Melissa ficamos lá onde era a arquibancada descoberta. E a Melissa fumava naquela época. Cara, e aí aquele jogo foi muita água mesmo. Chuva. Eu sei que numa dessas, eu te falei do cigarro, longe de estimular alguém a isso,
Mas ela agoniada com cigarro e alguém estava do lado com um saquinho com cigarro, dizendo assim: tu deve ser fumante, tu deve estar com uma vontade louca no intervalo desse da chuva. E a festa depois foi muito grande, assim, mas chamou a atenção justamente por isso. Foi muita água e aquele jogo, aquela partida do Paulo Baier foi inesquecível. O cara voou em campo. Dois gols do Paulo Baier, né? Sim. E comandou foi o maestro do time aquele dia. Depois eu não lembro aí, o time jogou 2 anos na Série A, 2003, 2014, né? O Criciúma jogou 2 anos seguidos. Tivemos 3 em 2004, aliás. Tivemos a honra de ficar em primeiro lugar, de ter a foto em primeiro lugar no campeonato brasileiro. Por algumas rodadas. Por algumas rodadas, logo depois. Isso, 2003, 2004. Aí em 2004 caiu para a Série B. 2005 jogou a Série B, jogou contra o Grêmio aqui. Foi rebaixado para a Série C. E aí em 2006 o Moacir Fernandes montou um time de Série A para jogar a Série C, né? A Série C, sim. Eu lembro de ter frequentado, acho que os jogos em casa, acho que eu acredito ter ido todos. E também aquele jogo que o Criciúma atingiu a pontuação para ser campeão em cima do Vitória, aquele 6-1 também marcante, né, cara? Gol de falta do Zé Carlos. Zé Carlos de falta, sim. O zagueiro que veio pro Flamengo agora, Davi Luiz, jogava no Vitória naquela partida. Vitória, exatamente. Marcos, mas a gente lembrando dessas indas e vindas para Criciúma, uma vez que ficou muito, eu até estava te contando antes, que foi muito marcante, que a gente sempre ia ali sempre ia por Orleans. Nós morávamos aqui em Laurier durante um certo período, depois o pai, em 2002, o pai foi para... em 98, o pai voltou para Orleans, mas nós íamos os jogos sempre por lá, a nossa estrada aqui não era... E rádio não era uma coisa que pegava bem, a gente acompanhava pela televisão, e um dia a gente foi num jogo, Criciúma e Chapecoense, e chegando em Criciúma, avistamos o Lúcio Cavalera, a famosa chegada de Criciúma, e os refletores do estádio não estavam ligados ainda. Aí o pai ainda comentou: cara, eu acho que a gente chegou muito cedo, sei lá, olhou no relógio, não era. Vamos ligar a rádio, porque a rádio pega. Tava pegando? A rádio tava pegando, eles narrando o jogo, eu disse: no escuro, só que o jogo era em Chapecó. O jogo não era em Criciúma, era Chapecó, aí é pra acabar, né? E nessa história, ainda bem que a gente sempre vai com o pai, sempre vai numa equipe bem legal que gosta bastante de futebol, mas tem algumas histórias de a gente sair sair do estádio com o time perdendo e puto da vida e acontecer virada depois. Virada de jogo, né? E são histórias bem fantásticas. A gente foi fora também, a gente já foi a alguns jogos bem marcantes, já fizemos algumas loucuras. E aí a última fase aí que a gente festejou muito foi, acredito, 2012, né? O acesso à Série A 2012, aquele timão com o Zé Carlos, o Zé do Gol, o Luca, Marlon, Suelton, aquele time era muito bom também. Né? Até uma pergunta, Marcos. A Barra aos Tigres começou quando? Começou em 2006, Série C 2006. Série C. E eu disse assim, isso ali foi muito marcante, né, na nossa história, nas nossas idas pro estádio, que eu digo assim, diferente de tudo que a gente conhecia. E a guerrilha começou em 91, né? A guerrilha em 91. Antes tinha a Força Tricolor, tinha umas outras torcidas também com faixas, mas assim, com a vinda da Barros Tigres, a festa ficou muito bonita, né? Então, e muitas pessoas vinham de fora, a gente vê hoje... Marcou jogos na Série A, né? Sim, aquela festa. A gente vê no YouTube... Formação amarela. Torcedores que vinham de fora e ficavam impressionados com o que a torcida do Criciúma fazia. Era show, bonito demais. Muito bonito. Inclusive, numa dessas, eu acho que foi no jogo do acesso contra o Atlético Paranaense, eu tenho um cunhado, Rolando, que é lá da Itália. 1-1 esse jogo, né? Sim. E ele veio para esse jogo, a gente foi nesse jogo, ele virou torcedor. Eu tava porque a festa que a torcida do Criciúma fez foi algo maravilhoso, né? Fora do comum, né? Pra quem gosta, como diz a música dos Tigres, né? Você nunca vai entender, né? Exatamente. Cris, mais uma vez aí, um papo legal, bacana contigo, falando hoje muito de Criciúma Esporte Clube. Mais alguma história pra gente estar encerrando? Cara, a história, como disse, história tem bastante, tem algumas partidas marcantes, né?
E eu queria, assim como tu tens um filho pequeno também, a gente não vê a hora de Levar no estádio de lotado. levar no estádio, de E o conseguir Criciúma bem, convencer né? eles e o Criciúma bem. Bem, A história com a minha filha é a seguinte, a minha filha, eu tento convencê-la a ir no campo, ela já deve ter ido 5 ou 6 jogos, e o Criciúma, e normalmente eu escolho os jogos mais fáceis, assim, hoje o Criciúma está em sexto, vai jogar contra o 10º. vai ganhar, vai ganhar. Hoje é o dia de a Júlia aí, comprar tudo que ela quer, o que o vendedor que passar, mas ela vira Criciúma, bota a camisa e o Criciúma não ganhou nem E um não jogo. ganha. E não ganha um jogo. Uma outra coisa que eu fazia, esse tipo de mentirinha, eu acho que não tem. Antes eu tinha Sky, sempre acompanhando Série A, Série B, sempre acompanhando o Criciúma. Em alguns jogos, em algumas vezes que o Criciúma fazia o gol, eu travava a imagem, voltava, chamava ela para a sala, fazia de conta que estava tudo começando. Filha, vamos assistir um pouco do jogo com o pai. Cara, e assim, uma hora isso vai voltar. Sim. Hoje eu tenho um menino, a mesma coisa. Eu disse assim, eu sempre respeito e acho legal que pai e filho torçam pro mesmo time. Assim, o que nos aproximou, eu e meu pai, o que nos aproximou eu e meu pai, eu quero ter essa ligação. Foi essa paixão pelo Criciúma, essa paixão e jogos juntos. Exatamente, né? No deslocamento daqui para lá. Uma hora indo junto e voltando junto, né? Se conversa vários assuntos. E vamos dizer, o foco é o Criciúma, mas a gente conversa bastante. Tá junto, né? Aham. Cris, valeu, te agradeço mais uma vez. Marcos, só vou mostrar, assim, tem algumas camisas bem rapidinho para mostrar. E normalmente a minha história com camisas do Criciúma são assim, cara. Onde eu saio e alguém diz assim, pô, essa camisa é bonita pra caramba. Eu tiro e disse assim, pô, é tua. Pode levar. Eu quero o torcedor do Criciúma. Só que tem umas marcantes. A camisa da festa de 60 anos comemorativa, né? Comemorativa. Foi uma paeja que teve no centro de treinamentos do Tigre, quando eles estavam lançando. Até tem uma foto que passa ali, que está eu, meu pai e o Moacir Fernandes nessa. Passou aqui. E essa camisa eu acho bem marcante. Uma outra que não é camisa de jogo, essa camisa é uma camisa dos 70 anos do Criciúma. Eu não lembro a marca, a etiqueta aqui não. Mas uma camisa que daria para ser uma camisa de jogo também, porque a camisa muito bonita. Nós somos suspeitos a falar, né? Somos não. As cores vermelho, as cores amarelo, preto e branco, a combinação é sempre muito linda. Essa camisa aqui, eu também tenho ela com muito carinho, que essa camisa eu fiz o ensaio do nascimento do meu filho no Heriberto Wilson. As fotos ficaram fantásticas, eu disse para minha esposa, ela queria fazer um ensaio, eu disse assim, não, a gente faz o teu, mas o meu é no Heriberto Wilson. E a gente fez as fotos ficaram muito bonitas. E esse ano eles fizeram algo, eu achei bem legal. O Criciúma, para homenagear as pessoas que continuam sendo sócias, mesmo com esses 2 anos de pandemia, sem frequentar o estádio, jogos, né? Eles deram a opção de fazer essa camisa e ela vem personalizada. A gente poderia personalizar o nome da gente na etiqueta. Tá aqui. Uma camisa diferente, muito bonita. Cristiano Hilbert Brigante. Show de bola, a diretoria acertou, né? Marketing acertou. Bem legal. E a eterna camisa de 91, Jairo Leza, camisa 11. Valeu, Cris, mais uma vez, obrigado. Marcos, show de bola. Valeu, espero que o pessoal goste. Isso aí. E assim, vamos contar a história do Criciúma, torcer para que mais gente goste disso e que daqui a pouco seja com a gente as fases boas, né? As fases boas para a gente angariar mais torcedores. É isso aí, valeu, Cris. Um abraço. Pessoal, obrigado, um abraço, se inscreva no canal e até a próxima.